Olá para você que me assiste, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do JC Internacional. Neste programa vamos falar aqui bastante do contexto aí em que se darão as eleições legislativas lá em Israel, né? Estão previstas aí para acontecer no próximo dia 2 de março, e é claro, aqui você vai entender tudo com os mínimos detalhes ali do contexto, né, que é muito mais importante aí do que o dia mesmo das eleições lá, dia 2 de março. Vamos aqui, é claro, falar do Benny Gantz, vamos aqui falar do Benjamin Netanyahu, né, essa situação do Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel há muito tempo, e que talvez neste momento esteja ali passando pelo que pode se considerar o seu pior momento enquanto figura política de Israel. Eu peço a você que vai chegando, que deixe o seu like, deixe a sua inscrição, se ainda não for inscrito ou inscrito em nosso canal na TV Jovens Cronistas, e é claro, deixe aí o seu feedback, o seu comentário sobre o tema e também sobre a proposta aqui, a nova proposta do JC Internacional em vídeos mais curtos e temáticos. Bom, eu começo este programa mostrando para vocês a pesquisa mais recente de intenção de voto, para explicar, antes de mostrar a pesquisa, Israel está se preparando aí para as eleições legislativas de 2 de março, a terceira eleição aí em um período de um ano. Nós, ano passado, aqui na TV Jovens Cronistas, fizemos uma ampla cobertura dos pleitos lá em Israel, né, tanto em abril quanto também depois em setembro, né, e nós aqui falamos por vezes sobre a questão de Israel, sobre o impasse, né, em que se deu ali depois que o Benjamin Netanyahu, o Likud, não conseguiu, nas duas vezes aí, nas duas últimas eleições, não conseguiu formar governo. É uma característica do sistema parlamentarista, né? É a característica de que nem sempre o vencedor ali das eleições consegue formar governo, ou seja, consegue de fato levar ali levar ali não a presidência, né, mas levar ali o comando do país. Nem sempre isso acontece, porque isso é determinado conforme a articulação com outros partidos. E uma característica muito particular de Israel neste momento é que os dois partidos que estão no mesmo campo político, né, tanto o azul e branco do Benny Gantz, né, que é uma figura que foi também do Exército, foi ali comandante do Estado-Maior do Exército de Israel, né, recentemente, e que agora se coloca como uma figura, digamos, de oposição ao Benjamin Netanyahu. Ele representa o azul e branco, uma aliança de centro, centro-direita, e temos o Likud do Benjamin Netanyahu, que está à direita, né, e que com o comando ali, sob o comando do Benjamin Netanyahu, está cada vez mais caminhando para a extrema direita. E aí esses partidos que estão no mesmo campo ideológico, no mesmo campo político, eles não estão conseguindo negociar porque você tem a figura do Benjamin Netanyahu mais fragilizada nos últimos meses, desde novembro no mínimo, né, com uma acusação formal ali, oficial, de corrupção, né, fraude, abuso de poder, né, ali também envolvendo veículos de mídia de Israel, né, propina ali para uma cobertura mais favorável do mandato do premier israelense. Bom, eu começo, como eu disse, colocando na tela a imagem aí da pesquisa mais recente de intenção de voto nessas eleições legislativas de Israel. Essa pesquisa foi divulgada no último dia 17 de fevereiro, portanto, segunda-feira, né, desta semana. E aqui vejam vocês como o azul e branco ele lidera a pesquisa com a expectativa aí de obter 36 assentos no Knesset, né, que é ali o parlamento israelense nas próximas eleições de 2 de março. Em segundo lugar, aqui nessa pesquisa, o Likud, partido do Benjamin Netanyahu, com 33 assentos. Aqui, com 14 assentos, a lista de partidos árabes, né? E com 8 assentos, aqui em quarto lugar, o Partido Trabalhista de Israel, mais à esquerda, né? Com 8 assentos, a expectativa, né, de ganhar aí 8 assentos com as eleições. E aqui em quinto, um partido muito importante, que é o Israel Nossa Casa, né? Que é do Lieberman, né, a Victor Lieberman, que é uma figura também muito importante no contexto político de Israel, principalmente ano passado, quando o partido dele conseguiu, nas duas eleições, principalmente na primeira de abril, conseguiu ali um número de assentos importante para uma negociação, se houvesse, entre o Likud e o azul e branco. É por isso que eu chamo a atenção para esse ponto de que o impasse hoje
político em Israel, né? Israel está sem praticamente um congresso, sem um parlamento, porque todos estão ali, os eleitos estão aguardando essas eleições de 2 de março, mas esse impasse ele se dá porque a figura do Benjamin Netanyahu é uma figura ainda importante, né? Tudo se dá em torno dele lá em Israel. E aí, com essas acusações formais de corrupção, né, em novembro do ano passado, ele se tornou o nome do impasse, porque o Likud chegou a negociar com o Azul e Branco, ou seja, o Likud do Benjamin Netanyahu chegou a negociar com o Azul e Branco do Benny Gantz para uma coalizão, né, e aí sim, com isso, se daria ali, digamos, encerraria o impasse político em Israel. Esse acordo que foi até costurado ainda no ano passado, né, depois das eleições de setembro, era um acordo que tinha como ali alguns pontos, a não participação do Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro, né, ou seja, o Likud poderia indicar outro para a função de primeiro-ministro e o mandato de 4 anos seria dividido ao meio, né, aí no sentido de que o Likud teria um representante como primeiro-ministro nos 2 últimos anos, né, e o Azul e Branco teria aí o comando da função de primeiro-ministro nos 2 primeiros anos. Bom, esse acordo não logrou êxito, né? O Benjamin Netanyahu, ao contrário, ele usou toda a força que ele tem internamente no Likud para, inclusive, ali chancelar a sua candidatura agora a essas eleições via primárias, ou seja, diferente das outras eleições em que ele se colocou como líder do Likud e pronto, nesta eleição que acontece agora em 2 de março, houve primárias dentro do Likud, né, primárias entre o Benjamin Netanyahu e uma figura que não tinha lá tanto apoio interno. Então, o Benjamin Netanyahu ele está forçando a barra para ser candidato e forçando a barra para continuar como primeiro-ministro. E ele força a barra, claro, pensando na situação pessoal, né, particular dele, agora, como nós falamos aqui, acusado, né, de corrupção, né, e aí ele está buscando ali uma maneira de manter a imunidade, inclusive para se evitar o julgamento das ações, né, que já tem data marcada aí para 17 de março, portanto, depois das eleições. Então, a situação do Benjamin Netanyahu é, neste momento, encontrar uma saída para os seus problemas pessoais via aí as eleições parlamentares, via a possível, né, vitória, uma possível vitória do seu partido nessas eleições, principalmente não como a gente viu agora nas imagens, não como o partido com maior bancada, mas o partido que possa ter a oportunidade de articular uma frente, né, para governar aí nos próximos meses, talvez anos. Mas a questão toda é que o Benjamin Netanyahu, neste momento, ele tem força. Uma pesquisa recente lá em Israel, mais uma vez, ali trouxe ele como uma figura mais popular, nivelada por baixo, né, mas ainda assim mais popular de Israel. A população israelense acredita que ele seria a única figura política capaz aí de formar governo, portanto, encerrar o impasse. E é uma percepção um tanto controversa, porque o impasse hoje tem um nome, o nome é Benjamin Netanyahu, né? Se ele não estivesse mais forçando a barra, se ele aceitasse as acusações, que é algo assim improvável de acontecer, mas se ele aceitasse as acusações e aceitasse, por sua vez, também o julgamento desses processos, Israel não estaria mais neste impasse, né? E aí é claro que nós vamos aqui abordar o contexto, porque o contexto em que se darão essas eleições, ele é muito importante, né? Como eu disse, mais importante do que as eleições mesmo, mais importante do que o dia da votação. Eu vou aqui mostrar para vocês, antes de mostrar, eu quero aqui trazer 2 pontos. O primeiro ponto é que nós mostramos aqui na TV Jovens Cronistas, muita gente repercutiu, né, o tal acordo do século, apresentado pelo Donald Trump, né, com o Benjamin Netanyahu em Washington há algumas semanas. E o acordo ele foi rechaçado pela comunidade internacional. É claro que a Palestina não aceitou, até porque a Palestina ali não participou da elaboração do documento. Há aí a informação de que a Palestina tinha sido comunicada que havia, né, ali havia um trabalho por parte do governo estadunidense
para elaborar esse documento, mas não quis participar. Na verdade, não quis participar, não. Na verdade, não participou porque quis ali condicionar a sua participação na elaboração desse documento de paz aí, do Acordo do Século, ao restabelecimento da sua representação diplomática lá nos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos fez pouco caso disso, né, fizeram pouco caso disso, e aí a Palestina ali, né, a autoridade de Palestina, o Abbas, Mahmoud Abbas, ele preferiu não participar da elaboração, e aí o acordo de paz que foi apresentado é aquele que nós vimos há algumas semanas, um acordo unilateral, um acordo que não estabelece um Estado da Palestina, estabelece ali, como a gente falou, um arquipélago, né, ou seja, várias ilhas, vários espaços ali, né, sem conexão um ao outro, que seriam, né, no acordo de paz da Palestina, e com prazo de validade, né? O mais grave é também esse ponto, que esse acordo teria ali, ainda que ele tenha esse nome, acordo do século, ele teria só a vigência dele por 4 anos, né? Então, e sem contar que reconhece ali os assentamentos irregulares do governo israelense, né, promovidos aí pelo próprio Benjamin Netanyahu. Então, de fato, o acordo de paz, né, que foi apresentado lá em Washington, eu trouxe ele aqui porque ele está dentro desse contexto de campanha eleitoral também. Porque, como eu disse, ele foi rechaçado, não houve ali diálogo com a Palestina, ninguém aceitou o acordo de paz a não ser os Estados Unidos e Israel. E aí o que a gente observa é que esse acordo de paz muito provavelmente não vingue, né, não vingue. Mas mesmo assim foi apresentado e foi uma jogada ali, uma carta, digamos assim, do Benjamin Netanyahu com o Donald Trump. Mais uma vez aí o Donald Trump, de alguma maneira, tentando influenciar no pleito israelense. Ano passado, em março do ano passado, a um mês das eleições de abril, o Donald Trump também se ocupou ali de mandar uma sinalização de que estava apoiando o Benjamin Netanyahu, né? E aí saiu a notícia de que os Estados Unidos estariam reconhecendo ali, né, os assentamentos israelenses, os assentamentos ilegais, né, irregulares. Então, isso é uma prática recorrente do governo de Donald Trump. Aqui no caso vizinho, aqui, né, no caso da Argentina, no passado, vamos lembrar que os Estados Unidos também divulgaram, né, uma carta de recomendação que ali sinalizava que a Argentina, com o Macri, entraria na OCDE. E não deu muito certo, como a gente viu, né, no caso da Argentina, assim como também não deu muito certo no caso de Israel, porque mesmo nas eleições de abril e depois de setembro, o Likud ele só vem diminuindo a sua bancada, né, ele vem perdendo espaço para o azul e branco. O que também não quer dizer que o azul e branco esteja ganhando, porque ele também não consegue formar governo. E é aquilo que o ponto está naquilo que eu falei agora há pouco. São partidos do mesmo campo. Então, se os dois não conversam, se os dois não negociam, muito provavelmente o impasse continua. Por quê? Porque senão esses partidos terão que negociar com partidos que estão do outro lado do campo político. Então, imagine só um azul e branco conversando com o Partido Trabalhista, ou o azul e branco conversando com os partidos árabes. Teria que fazer concessões, né? E aí, claro, demanda muita articulação. Então, é importante aqui lembrar disso e que também esse impasse ele se dá em torno do próprio Benjamin Netanyahu, porque se não fosse a figura do Benjamin Netanyahu, muito provavelmente o Likud e o Azul e Branco estariam juntos aí em um governo de coalizão, como foi proposto ano passado, sobretudo depois das eleições de setembro, né, quando se viu ali que o impasse permaneceria. E ainda sobre o acordo de paz, eu não sei se vocês acompanharam, mas o Benny Gantz ele é a favor do acordo de paz, do acordo, né, suposto acordo de paz ali anunciado pelo Donald Trump e o Benjamin Netanyahu. A diferença é que o Gantz defende uma conversa, né, com o Abbas, que é ali a autoridade palestina, né? Quer conversar com eles para entender mais ou menos a dinâmica. Eu imagino que essa conversa não será uma conversa no sentido de fazer concessões, principalmente para a Palestina. Eu vejo que é mais uma conversa, digamos, diplomática, no sentido midiático, mas na prática o Gantz, né, que também é de direita, né, também defende ali algumas posições parecidas, semelhantes às posições do Benjamin Netanyahu. O Benny Gantz vai defender também ali esse acordo do modo como está, por exemplo, defendendo a manutenção dos assentamentos, defendendo essa ideia de que a Palestina não pode ser um Estado único ali, né, um Estado contínuo, no mínimo, né, com território contínuo,
né, muito provavelmente ele vai defender esse, digamos, esse conteúdo que é horrível do acordo ali de Washington, né, o acordo do governo estadunidense. Esse é um ponto. O acordo de paz está no contexto de campanha eleitoral, foi uma jogada aí de aliados, né, Benjamin Netanyahu de um lado e Donald Trump do outro. Uma outra jogada, uma jogada mais recente aí nessa campanha eleitoral, né, que certamente vai agora alimentar esse discurso do Benjamin Netanyahu, né, de que ele está sendo perseguido pela justiça israelense, perseguido, que é um perseguido político. Eu vou colocar a imagem aí na tela. Esse que está na foto é o procurador-geral de Israel, né, o Avichai Mandelblit. Ele é o responsável pelas acusações contra o Benjamin Netanyahu. Né? Ele é aí o autor das ações contra o Benjamin Netanyahu por corrupção, fraude, como a gente já falou. Bom, é o seguinte, na última semana, no último domingo precisamente, né, no último domingo 16 de fevereiro, o canal 13 de Israel, que é um canal à direita, é um canal que é muito identificado ao Benjamin Netanyahu, divulgou áudios, né, que são, digamos, não são áudios bem comprometedores, porque os áudios já foram divulgados outras vezes, né? E trata-se de um caso aí, né, de uma investigação já muito antiga, né, que começa em 2010 e termina em 2019. Mas é o seguinte, o Canal 13 divulgou áudios do Mandelblit conversando com este senhor aqui. Este aí que está na tela é o Mandelblit, o procurador-geral de Israel, beleza? E aí eu vou colocar na tela o Gabi, que é o seguinte, o Gabi, ele é o atual vice-chefe de gabinete do Partido Azul e Branco. O Gabi é esse que está à esquerda aí, ó, com um verdinho militar e tal, conversando com ali o então ainda, né, então 2010 e tal, ministro da Defesa, o Ehud Barak, né? O que está à esquerda é o Gabi Ashkenazi. Cola aqui, né? Porque eu não conseguiria falar esses nomes sem ler na cola, mas nós temos aí à esquerda o Gabi Ashkenazi, perdão, e aquele outro que eu mostrei agora há pouco é o Mandelblit. Esses áudios mostram, né, que em 2010 o Mandelblit, então ali advogado do Exército, das Forças Armadas israelenses, ele teria participado do que ficou conhecido em Israel como o caso Arpaz, né, que é o seguinte, em 2010, ali em meio a tratativas, né, em meio à substituição do comando das Forças Armadas, então ali sob o controle do Gabi, né, do Gabi Ashkenazi, houve, claro, concorrência ali, né, você tinha adversários, enfim, militares apoiando o outro nome, e aí o caso Harpaz é porque um consultor militar chamado Boaz Harpaz, ele foi contratado para fazer um documento difamando o adversário do Gabi, né, do Gabi Ashkenazi. Isso em 2010. E esse documento, que se mostrou com o tempo falso, é o objeto aí desse caso que tratado lá, foi tratado em Israel, ali, principalmente os militares para eleger o seu novo, para definir ali, não eleger, né, definir o seu novo comandante-chefe e aquela história toda. Beleza, isso ao longo da década passada, né, esteve na pauta da mídia, mas, enfim, foi tratado como um caso particular ali dentro das Forças Armadas, né? Não foi tratado como o que está sendo tratado agora, como um golpe, como uma conspiração. Então, mais uma vez, para você entender, nesta semana começou um discurso lá em Israel, principalmente, é claro, pela campanha do Benjamin Netanyahu, de que tanto o Benny Gantz quanto este senhor que eu mostrei aí, né, o Gabi Ashkenazi, que é o que está à esquerda, e o Mandelblit, que por sua vez ali é o autor das ações que pesam contra o Benjamin Netanyahu, esses três estariam integrando uma conspiração de uma década para um golpe de Estado em Israel, né, no primeiro momento, lá em 2010, essa é a história, a especulação, e aí agora estariam também querendo, claro, retirar do poder o Benjamin Netanyahu.
Essa é a narrativa do momento em Israel. Esses áudios eles foram divulgados no domingo 16, só que esses áudios já tinham sido divulgados outra vez em 2014. Porque é um processo longo, são 10 anos, pessoal. Então, assim, esses áudios já apareceram outras vezes e já mostraram que havia ali, né? Agora se investiga se o Mandelblit teve alguma relação com o documento, porque se teve alguma relação com o documento, esse episódio que eu estou me referindo aconteceu em agosto de 2010, na primeira semana de agosto, né, entre os dias 1º e 10 de agosto. E é o seguinte, esse escândalo eclodiu em 2010 no dia 5. Né? Olha, no dia 5 descobriram que havia um documento ali difamando um adversário, né? Então isso já foi ali divulgado no dia 5. E aí do dia 5 ao dia 10 começou-se a investigar, 5 e 10 de agosto de 2010, vejam, começaram a investigar para saber quem tinha esse documento, quem estava envolvido nesse documento, quem era o autor desse documento, e aí encontraram, né, o que dá o nome aí à acusação, que eu vou colocar na tela para vocês aí. Esse é o consultor, né, o Boaz Arpaz, que foi o responsável por esse documento, em 2010, um documento ali para, digamos, atrapalhar a escolha de um novo chefe do Exército, das Forças Armadas de Israel. E aí, ano passado, ele foi condenado, para vocês verem como foi um negócio muito estranho, ele foi condenado a 220 horas de trabalho comunitário. Esse responsável aí pelo documento que agora, digamos, está aí no centro de uma narrativa de golpe, de conspiração de uma década. Mas para vocês compreenderem, a situação de momento é essa. O Benjamin Netanyahu está relacionando o Mandelblit, que é o procurador-geral de Israel, o Benny Gantz, que é o seu adversário, e o seu chefe de gabinete, né, o Gabi Ashkenazi. Então, ele está relacionando esses três como integrantes aí de uma conspiração para retirá-lo do poder, para que ele deixe ali a função de primeiro-ministro. Não por acaso, depois da divulgação dos áudios no domingo, na segunda-feira, o Benjamin Netanyahu deu uma entrevista ao próprio Canal 13, né? E no Canal 13 ele falou isso, que agora espera que a investigação ande e espera também que se tenha a transcrição ali das conversas entre o Mandelblit, procurador-geral de Israel, e o Gabi Ashkenazi, que é um dos chefes ali de gabinete do Benny Gantz. Então, veja como são as duas estratégias, as duas cartas de momento do Benjamin Netanyahu. A primeira foi o acordo de paz, que, enfim, gerou uma repercussão ali e tal. Internamente também não foi muito... foi aceito, deu uma travadinha, então, foi aceito, né, o acordo ali internamente em Israel, só que os israelenses sabem muito bem que colocar uma prática é impossível, né, sem ali um acordo com a Palestina, um acordo com a autoridade palestina. Tudo bem? Então, vamos acompanhar. Nós estamos agora começando a nossa cobertura das eleições em Israel, que acontece no próximo dia 2 de março. E aqui na TV Jovens Cronistas, você ficando com a gente, vai entender bastante desses detalhes aí, né, dessas informações que vão ali compondo o contexto, integrando o contexto. Mas eu reforço aqui que o Benjamin Netanyahu, ele ainda tem força, né, ele é visto pela população como o único capaz de formar governo ainda, né? Então é importante que também, apesar do pior momento, com toda certeza, do Benjamin Netanyahu, que é este que ele está passando, nós temos que não subestimá-lo, né? Ele é uma figura importante e forte, né? E aí, duas notas aqui para terminar. A primeira nota ainda na esteira, né, daquilo que aconteceu semana passada, daqueles mísseis que foram disparados das colinas de Golã em direção a Damasco, né? Nós tivemos também, na semana passada, a visita em Israel de uma comitiva egípcia, né? E aí a informação foi divulgada, inclusive eu vou dar o nome do jornal, né, para que vocês possam pesquisar. O jornal Al-Arib Al-Jadeh, ele publicou que uma comitiva egípcia esteve em Israel, esteve na faixa de Gaza, depois em Israel, e foi lá ali, de alguma maneira, influenciar, interceder a favor de dois integrantes do Hamas, lá da Palestina. Porque, segundo o jornal Al-Arab, o governo de Israel, né, as Forças Armadas, a inteligência de Israel, estaria planejando já o assassinato de duas lideranças do Hamas, né? Os alvos
seriam aí o Iania Sinua e também o Marwan Issa, né, que são ali, por sua vez, respectivamente, o primeiro é um dos líderes, né, do Hamas, e o outro é o atual comandante da ala militar do Hamas, né, o Marwan Issa. Então, aí uma comitiva, a visita de uma comitiva egípcia para dissuadir ali da ideia, né, de matar esses líderes do Hamas. Já estava planejado, enfim, importante visita, e aí a informação é que Israel estava ali já investigando esses dois líderes, porque colocando sobre eles a culpa, né, pela temperatura elevada ali na faixa de Gaza, né? E aí eu quero só contextualizar, que a gente já falou isso outras vezes aqui no JC Internacional, principalmente, né, que semanalmente, todo sábado, você tem a grande marcha do retorno, né, ali por palestinos na faixa de Gaza. Então, semanalmente você tem, digamos, confronto entre a polícia, as forças de ocupação, né, e ali os palestinos. E para terminar o nosso vídeo, uma notícia muito triste mesmo, que é a seguinte: eu vou colocar na tela a foto do jovem de 9 anos, é uma criança ainda, né? O Malik Issa. Ele foi aí atingido no olho por um disparo de um agentes da força israelense. Isso aconteceu lá na região oriental de Jerusalém, né? Inclusive eu tinha separado o vídeo, mas aí eu preferi não exibir para vocês, porque é um vídeo muito forte e aí é melhor não, né? É melhor não. Então aí vocês, se quiserem assistir, depois deem uma pesquisada no Twitter, né? Por Malik Issa, que é o nome do jovem aí que foi atingido por um agente, né, por agentes ali em um tiroteio, muito mal explicado, na verdade, ele segue hospitalizado. Isso aconteceu no último dia 15, no sábado 15 de fevereiro. Então está aí a foto do Malik Issa, né, atingido no olho por uma bala da força israelense, né, um tiro ali da força israelense. Para terminar o nosso vídeo, é claro, aquela sessão comentários, né? Você que está me assistindo, deixe seu comentário aí que eu vou ler no próximo vídeo. E aí é que eu leio o vídeo, os comentários do vídeo passado, né? O vídeo sobre a recuperação por parte do exército árabe sírio da província de Alepo. E eu agradeço o Paulo, que comentou aqui que a explicação foi top, e ele disse o seguinte: a Rússia é quem mais ganha com estas guerras todas e não se mete, vende armas aos dois lados. E a Ana Lúcia, que é a nossa espectadora assídua aqui do JC Internacional, tomara que a paz venha para ficar e este povo tão sofrido possa retomar sua vida. E ela parabeniza aqui pela matéria. Eu agradeço a sua atenção, agradeço a sua disponibilidade, né, em acompanhar o projeto Jovens Cronistas. Peço aí a você a sua contribuição financeira, se você puder, é claro, financiar o nosso projeto de mídia. Contas aí no Bradesco, na Caixa Econômica Federal e também no Itaú. E se você quiser se tornar um sócio do nosso projeto, está o link aí do Apoia-se para você apoiar a partir de R$ 2 por mês. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e audiência. Até uma próxima. Tchau, tchau.